pessoal entrar aí. Já, pessoal, vou falar sobre as 4 camadas espirituais. Quem tá entrando aí, o Cleberson entrou também. Convide mais alguém. Falar algumas coisas que talvez vocês nunca ouviram na vida de vocês. Geralmente eu passo essas coisas em mentoria. Mais de alguns dias pra cá eu tô soltando um pouco de alguns conteúdos. Esperar o povo chegar aí. Compartilhe essa live para mais alguém. Se você achar que o conteúdo é relevante e bom, aperte esse coraçãozinho. Assim o Instagram vai estar entendendo que o conteúdo é relevante de fato e indicará para mais pessoas. Vamos ver quem vai entrar aí. Já é bem tarde, mas eu acabei uma reunião agora, então eu decidi estar compartilhando isso com vocês agora. Vamos ver quem vai entrar. Cadê esse povo? Tá tudo dormindo, será? Cadê o povo, gente? Pediram tanto na votação lá, eu acho que estão dormindo. Minha irmã Léa entrou aí. Pega essa setinha aí, ó. Envie para mais alguém. Aperta o coraçãozinho para o Instagram saber que esse conteúdo é relevante. Cadê esse povo? Será que estão dormindo? Boa noite, Leia. Gente, eu vou soltar algumas coisas aqui pesadas, hein? Quem entrar aí vai absorver conteúdos violentos, pesado, coisa de fato de outra dimensão. Guardar mais um pouco aí. Chame mais alguém. Já, dentro de uns 5 minutos a gente vai estar soltando todo esse conteúdo. Cadê o povo? Estão tudo dormindo? Me pede para soltar conteúdo e vão dormir? Eu não acredito que o povo está dormindo agora, não. Vou ensinar para vocês como atrair algumas coisas. Na live passada que eu fiz, eu falei sobre as 7 dimensões, que é a dimensão da luz. A lua acabou de entrar aí, vamos ver, gente. Se o pessoal aparecer, eu solto. Me pediram, eu fiz enquete de última hora. Algumas pessoas perguntam, Eliseu, por que você não avisa? Eu falei, porque eu, por enquanto, não vou firmar esse compromisso de sempre estar fazendo live com vocês, não. Mas de vez em quando eu vou soltar. Eu já tenho, boa noite, Lu, paz.
eu já tenho bastante clientes no particular e eu estou pensando em começar a soltar algumas coisas. Muitos falam assim, ô Bito, não solta não, paizão, não solta não. Mas eu vou começar a soltar algumas coisas para vocês. Então chame mais alguém. Você que está acordado, sabe que tem algum amigo acordado, eu vou soltar algumas coisas aqui violentas. Quem participou da última live que eu falei sobre as 7 dimensões, Moninha também entrou, que foi dimensão da luz, dimensão da matéria, dimensão do tempo, eletrônica, trevas exteriores, paraíso e trono de Deus, sabe que foi muito violenta. E hoje eu quero falar sobre as 4 camadas espirituais. Gente, isso é pesadíssimo, pesadíssimo mesmo. O povo estão tudo dormindo. Nem que eu solto para 3, quem ficar aí eu vou soltar para 3. Vamos ver mais quem vai entrar aí. Vou ensinar vocês, o Alex também acabou de entrar. Vou ensinar vocês como atrair as coisas. Isso é caro, hein? Isso é caro. Já, já. Coisas que você nunca ouviu. Quem quer ganhar dinheiro? Vou ensinar também como você ganhar dinheiro. Vou ensinar como você aprender a fazer. Eu acho que foi dormir, Lu. Vou ensinar vocês como vocês aprender a fazer com que coisas erradas deixem de acontecer com vocês. Sinais aí para vocês. Gente, isso é pesado, pesado, violento. Vamos ver mais quem tá aí, quem tá chegando. Vamos, Moninha. A Moni deve estar quase dormindo. Até a Moni ficou. Tá bom? Dentro de 4 minutos eu vou já começar a falar. Vou falar de maneira bem taxativa, afirmativa, categórica. Vamos ver mais quem entrou. O Alex está aí. Quem mais está chegando? Gente, o povo dormiu, tô achando, hein? Algumas pessoas estão me pedindo a live das 7 dimensões, mas eu já apaguei, eu não deixei salvo não. Vamos ver. Vocês mandaram para mais alguém? Quem mandou para mais alguém, fala eu aí, ó. Em 2 minutos eu vou soltar isso aí para vocês. Às 9 não dá, Lu. Às 9 eu estava em reunião. Na verdade, eu decidi fazer mesmo de última hora. Olha, para vocês terem noção, vocês sabiam que o pessoal eles começam a dar live 4 horas da manhã? Os pessoal começam a dar live às 4 horas da manhã. A Moni tá aí. Moni, que horas que eu começava a dar aula pro povo? 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Aí algumas pessoas perguntam por que fazer live tão cedo ou fazer live tão tarde. É simples, porque de manhã cedo, bem cedinho, e tarde não vai ter ninguém para te encher o saco. Só vai querer entrar na live, ficar na live ou bem tarde
ou de manhã bem cedinho, é só quem quer conteúdo. Quem não quer conteúdo, gente, pode ter certeza de uma coisa. Ele não vai querer ficar numa live, né, 10h30 da noite. Ele não vai querer acordar 4 horas da manhã, né, Moninha, para assistir live. Só assiste, só levanta, só quem quer aprender, só quem quer crescer. Quem não quer crescer, não paga o preço nem de levantar cedo e não quer ficar tarde. Então é isso, é isso. Então é por isso que é uma estratégia da gente, o Alex está aí, é uma estratégia nossa mesmo. Todo mundo que trabalha com mentoria, todo mundo que trabalha como psicanalista, todo mundo que trabalha nessa viabilidade de dar conteúdo, é uma estratégia, porque nós sabemos que ninguém vai querer acordar 4, 5 horas da manhã. Preguiçoso, pessoa que só entra para encher o saco, não vai levantar esse horário. Então é uma estratégia da gente mesmo de passar conteúdo esse horário. É tanto que tem um texto da Paraxá que diz bem assim, olha o que o texto da Paraxá diz. Está falando da sabedoria. Olha que louco. Eu amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Quem sabia que o melhor horário para você adquirir sabedoria é de madrugada? Coloca um eu aí. Quem sabia disso? Se você não sabia, coloca aí. Eu não sei, eu não sabia disso. Mas quem sabia que o melhor horário para você adquirir sabedoria é de madrugada? Isso é milenar, isso daqui a gente chama de efeito Lingt, porque é algo que está escrito nos artigos de Salomão. Quem que foi Salomão? Salomão para Davi, mas para o Eterno ele se chamava Gedidias. Então isso aqui é coisa milenar. Você quer sabedoria de madrugada. A Moninha está sabendo disso aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar para vocês sobre as 4 camadas espirituais, de maneira bem taxativa, de maneira bem pedagógica, para vocês pegar e absorver. Mas antes de eu adentrar dentro disso aqui, é importante entender que existe 5 mundos. E esses 5 mundos que existem, tá vendo a Lu aí? Ó? Tá vendo? É verdade mesmo, Lu. Ela falou, eu não consigo levantar tão cedo, raramente, só quando acordo mesmo sem querer. Isso é boa, mas deixa eu dar uma somatiza, algo muito violento para vocês. Vocês sabem por que levantar às 4 da manhã ou 5 horas da manhã? Porque a maioria das pessoas, elas vão levantar geralmente 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã. Quando a gente começa já a trabalhar, dar conteúdo, fazer alguma live a partir das 4 ou 5 horas da manhã, nós automaticamente estamos fazendo uma conta para que no final do ano você não tenha apenas 10, 12 meses, mas todo mundo que acorda 4 horas da manhã ou 5 horas da manhã, no final do ano vai ter um mês. Olha que violento isso. Você vai ter um mês a mais do que os demais. Enquanto todo mundo, o Robinho entrou aí, enquanto todo mundo no final do ano só vai ter 12 meses, aquela pessoa que levanta 4 horas da manhã, que levanta 5 horas da manhã, vai ter 13 meses no final do ano. Porque essa somatização, essa somaria, esse somar de 2 horas a mais vai te dar um mês a mais. Agora imagine só, você ter um mês a mais do que os demais. Pensa nisso. Um mês a mais de conteúdo na frente dos demais. Aí você explode. Aí você cresce, aí você arrebenta. Então o segredo para crescer, para arrebentar é fazer aquilo que os demais não faz. Quem aí quer um crescimento fora do comum? Quem quer um crescimento fora do comum, coloca eu. Quem quer um crescimento fora do comum? Quem quer um crescimento fora do comum? Vou ensinar um segredo muito simples, muito básico. Quem quer um crescimento fora do comum? Escreve aí eu. Só para a gente interagir. Boa. Todo mundo que quer um crescimento fora do comum é necessário, presta atenção, todo mundo que quer um crescimento fora do comum, todo mundo que quer uma colheita fora do comum,
vai ter que também ter uma semeadura fora do comum. Se você quer uma grande colheita, você precisa de uma grande semeadora. Se você quer grandes resultados, você precisa também de grandes renúncias. Se você quer coisas grandes, você também precisa de grandes esforços. O resultado é mediante ao esforço e ao preço que você paga. Pagou o preço, se esforçou, você vai ter. Então, por exemplo, bem assim, você que está assistindo essa live aí agora, 10h34, e eu não quero mesmo que venha um monte... Não. Esse horário 10h34, você que está assistindo, vou dar tanta coisa violenta para você, porque você está pagando o preço a mais. Você está se esforçando a mais. Entendeu? Se você está pagando o preço a mais, se você está se esforçando a mais, então você precisa de uma preciosidade a mais e você vai receber conteúdo a mais. É tanto que existe um grande código milenar da Paraxá que diz bem assim, olha o que o código da Paraxá diz, que o melhor sempre vem no final. Se o melhor sempre vem no final, então a gente deixa o quê? Gente, as coisas boas para o final, não tem conversa. Então todo mundo que levanta mais cedo, que nem eu começo da aula 4 horas da manhã, que levanta 4 horas da manhã ou 5 horas da manhã, e a maioria, 99,9%, levanta sempre às 6 ou às 7 da manhã, você vai ter um mês a mais no final do ano do que os demais. Agora já pensou um mês a mais de conteúdo? Você vai arrebentar. Você vai crescer. Então pode ter certeza de uma coisa, eu vou ficar até 11 horas com vocês. Esses 25 minutos, 24 minutos restantes, você não vai se arrepender. Eu vou falar de coisas violentas, coisas poderosas, de como você atrair, gerenciar, gerar algumas coisas, ok? Então vamos lá. Você que tem papel e caneta, anota. Você que tem papel e caneta, anota. Por quê? Você só consegue absorver, quando você está apenas escutando, 5%. Se você anota, escreve, 15%. E se você fazer tarefas diárias com aquilo que você ouviu e com aquilo que você escreveu, nós não conseguimos medir a proporção, ok? Eu acredito que não tem nenhum religioso aqui, que eu sei que eu vou arrumar problema com um monte de líder espiritual, com um monte de crente, com um monte de gente, vou arrumar um problema com um monte de gente. Não tô nem aí, eu vou dar para vocês, ok? Então vamos lá, você que tá com papel e caneta, vamos para cima? Vamos lá. Eu venho falando que eu vou liberar alguns assuntos, e os 4 assuntos que eu vou liberar vai ser sobre os 4 mundos. Os 4 mundos, o quinto eu não falo qual que é. Eu já falei sobre 7 dimensões. Eu vou falar sobre 3 localizações geográficas, mas hoje eu quero falar sobre 4 camadas espiritual. Olha que louco. Existe 4 camadas espiritual. E quando falamos em 4 camadas espiritual, estamos falando do mundo dos espíritos. A primeira camada espiritual que todo homem tem, essa é a primeira camada, que todo homem tem, porque o ser humano ele é formado por uma tricotomia. É tanto que no livro de 1 Tessalonicenses, artigo 4, se não me falha a memória, parágrafo 23, diz bem assim, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí ele vai fazer uma distinção em tudo e vai falar assim, em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma e em todo o vosso corpo. Então o ser humano, ele é um ser tricotômico. O que é que nós somos? Nós somos uma alma, que temos um espírito para comunicar com o mundo espiritual e nós temos um corpo para comunicar com o mundo físico. O mundo físico, nós nos comunicamos com o mundo físico através do corpo, com o mundo físico,
nós se comunicamos com o nosso corpo através de 5 portas de entrada. Existem 5 portas de entrada no corpo do ser humano para se comunicar com o mundo físico. Tem 6, mas a 6ª eu não vou falar para vocês, eu não vou trabalhar com vocês ela aqui. Mas as 5 principais portas de entrada que temos para comunicar com o mundo físico, eu sei que o seu corpo tem 208 ossos, 600 músculos, 10 trilhões de cérebro, um coração 250 gramas, que bate 110 mil batidas por dia. Quero falar sobre esse detalhamento do corpo, mas existem 5 portas de entrada no seu corpo que comunica com o mundo físico. E quais são as 5 portas de entrada no seu corpo que comunica com o mundo físico? As 5 portas de entrada são, no corpo, visão, audição, tato, olfato e paladar. Então essas 5 portas de entrada, que é visão, audição, tato, olfato e paladar, são as 5 portas de entrada que você vai comunicar no mundo físico. E é interessante que 3, presta atenção, 3 dessas portas, 3 não, 4 dessas portas, faz parte da região da sua cabeça. Olha que louco, 4 das portas de entrada do corpo para lidar com o mundo físico está nessa região da sua cabeça. E quais são essas 4 portas de entrada que está literalmente na região da minha cabeça? Visão, audição, olfato e paladar. Então, 4 das 5 portas de entrada que comunicamos no mundo físico está na região da cabeça. Então, o que é isso aqui? Um código muito violento. A sua cabeça vai guiar você em 4 esferas, mediante aquilo que você vê. É por isso que eu, fazendo um tratado e tratando de maneira bem taxativa e categórica, falando de uma maneira sobre hipérbole, quando eu estava falando sobre a 7 dimensão, e eu falei muito sobre a mecânica quântica, que dentro da mecânica quântica é um olhar, que é a visão, é um pensamento, a gente consegue alterar a realidade. Você sabia que aquilo que a gente chama de moléculas, de partículas subatômicas, e por isso aí vai a divisão de um átomo, que é protoelétron e nêutrons, pode ser modificado, pode ser moldado, pode ser alterado através de 5 portas de entrada que você comunica com o mundo físico que está na sua cabeça. O seu olhar, que é uma porta de entrada, que é visão, altera um átomo. Presta atenção. O seu olfato altera um átomo. O seu paladar, que é a sua língua, altera um átomo. A sua audição também altera um átomo. Então, o que eu quero dizer para você? Dentro da mecânica quântica, presta atenção, dentro da mecânica quântica, dentro da física quântica, que é uma área que a gente domina, essas coisas você consegue alterar um átomo com essas 4 portas de entrada que está na sua cabeça, que você se comunica com o mundo físico. Olha que louco. Se dentro da mecânica quântica a gente entende que com essas 4 portas de entrada a gente consegue alterar um átomo, consegue alterar a realidade, ó, dentro da Paraxá também. É por isso que a Paraxá diz bem assim, ó, se os teus olhos foram bons, todo o seu corpo terá luz. É por isso que a Paraxá diz bem assim, ó, quem tem ouvidos ouça, porque a audição também altera a realidade. É por isso que a Paraxá diz bem assim como a coça ceia, de ambiência, porque esse termo que a gente chama do olfato representa a ambiência. E o que significa ambiência? Ambiência é qualidade de um local onde os seres vivos estão. Então eu quero que você já escreva bem assim, olha, cada um tem o que merece. Então a qualificação do ambiente que você vive
Quem vai dar vai ser você. E como que eu dou essa qualificação do ambiente onde eu vivo? Através das portas de entrada. Através desses 5 sentidos, através dessas 5 esferas, através dessas 5 dimensões do corpo que a gente consegue alterar e trabalhar no mundo físico. Isso é caro, hein? Isso é caro que eu estou dando para vocês. Então o que acontece? Se eu entendo, dentro da mecânica quântica, dentro disso daqui, dá para achar que é efeito Linget. O que é isso aqui? É efeito milenar. Então nós estamos falando de um livro, nós estamos falando de uma textualização, de uma contextualização, de um subtexto, porque existe subtexto, contexto e sobretexto. Então nós estamos falando disso tudo, de algo que vem atravessando milênios. Milênios. E se diz que se os seus olhos for bons, seu corpo terá luz. Se diz a respeito do olfato, que quer dizer ambiência. Se diz a respeito do ouvido, se hoje ouvires. Se diz a respeito da língua, que na língua tem a morte e a vida. Eu estou te convidando de uma maneira violenta, falando de mecânica quântica, entrando também na contextualização da Paraxá, para te dizer bem assim, olha, os seus sentidos, principalmente os 4 que estão na região da cabeça, tem o poder de alterar a sua realidade. Tem o poder de alterar a sua realidade. Então eu estou te convidando, de uma maneira bem minuciosa, a você começar a alterar a sua realidade. Como eu altero a minha realidade? Mudando a forma de eu ver. Como eu altero a minha realidade? Mudando a forma de eu ouvir. Você sabia que no seu ouvido tem 2 ossinhos? Dois. Tem 3, mas eu vou falar dos 2 principais. Um que chama de bigorna e um que chama de martelo. O que era a bigorna? Era tipo uma plataforma assim. E em cima dessa plataforma, na antiguidade, ia uma espada ou um ferro, qualquer coisa. Aí vinha o ferreiro, vinha quem estava ali e começava a bater para modelar como que o ferro iria ficar. O que você quer dizer com isso? Olha que interessante, você pode pesquisar. Dentro da medicina, eles vão falar que existe 2 ossos dentro do seu ouvido, que é a bigorna e que é o martelo. Ou seja, eles estão falando assim, olha, você tem o poder de modelar, isso é louco, isso é violento, isso é caro, de alterar como que vai ser as coisas a partir do momento que entra pela sua audição. Ou seja, tudo depende do ângulo de visão, tudo depende do jeito que você vai modelar quando você ouvir as coisas. Você pode ouvir as coisas, deixar para descer para o coração, que é um portal, para o estômago, que é um outro portal, e para o cérebro de uma maneira totalmente recodificada, ressignificada, restaurada, transformada, reformada, restabelecida, e por aí vai, tudo R. Entendeu agora ou não? Então está com você. Essa é a oportunidade que você tem de alterar aquilo que chega até os seus ouvidos dentro da mecânica quântica e dentro da Paraxá. Uma outra porta de entrada também é o quê? É a fala. Olha que louco. Tem um texto no livro de Terrilim, que é o livro de Salmos. Tem um texto também da carta para os Hebreus. Tem um texto também no livro de Isaías, que diz bem assim, olha, que a nossa língua, no livro de Tiago também, que na nossa língua tem o poder, além de alterar as coisas, fazer com que a gente viva mediante com aquilo que saiu da nossa boca. É por isso que em Provérbios, artigo 16, parágrafo 3, artigo 23, parágrafo 6 também diz bem assim, olha, do jeito que eu pensei acontecerá e do jeito que eu determinei, assim se efetuará. Então, ou seja, tanto dentro da mecânica quântica, tanto dentro da física quântica, tanto dentro da ciência clássica, tanto dentro da Bíblia, da Paraxá, está mostrando que essas 5 portas de entrada do corpo para a gente viver no mundo físico tem o poder de alterar a realidade. Pegaram aí ou não? Quem está aí? Se você entende que esse conteúdo é relevante e você quer mostrar isso para o Instagram,
aperta o coraçãozinho, porque o algoritmo vai subir e o Instagram vai entender isso, ok? Ensinando para vocês como é que funciona todo esse esquema aqui do mundo digital. Então, quando você entende a respeito que 4 das 5 portas de entrada tá na cabeça, você vai mudar o jeito de você ver, o jeito de você ouvir, isso daqui que representa ambiência, e você vai mudar o jeito também da sua fala, ok? A 5ª porta de entrada, que eu não vou trabalhar com a 6ª, não vou falar a 6ª para vocês, mas a 5ª porta de entrada que existe para você transitar e viver no mundo físico é o paladar. É o paladar não, é o tato. E o que é o tato? O tato representa a temperatura, aquilo que eu toco. Ou seja, como eu vejo, eu altero a realidade. Como eu ouço, eu altero a realidade. A ambiência, o olfato, como eu inalo as coisas, eu altero a realidade. Do jeito que eu falo, eu altero a realidade. E do jeito que eu toco, eu altero a realidade. Então tá aqui, literalmente, as 5 portas de entrada do corpo para você viver no mundo físico. E eu vou ensinar qualquer dia como dominar as 5 portas de entrada, ok? Então, só trazendo um resumão. Então, nós somos o quê? Nós somos uma alma que temos um corpo com essas 5 portas de entrada, com 208 ossos, com 600 músculos, com 10 milhões de células, com coração, com rim, por aí vai. Nós temos esse corpo para viver no mundo físico. Agora, existe a alma. E o que é a alma? A alma é aquilo que eu sou. E a alma está acoplado 3 mundos dentro da alma. Se no corpo físico está acoplado 6, e eu falei de 5, na alma está acoplado 3 coisas, 3 esferas da alma, 3 dimensões, 3 mundos, 3 tronos da alma. Existem 3 tronos da alma. Qualquer dia eu vou citar. A gente vai fazer uma live sobre os 3 tronos da alma e como operar nos 3 tronos da alma. Mas o primeiro trono da alma é aquilo que a gente chama aqui, ó, colocar o izinho aqui, intelecto. O segundo trono da alma é aquilo que a gente chama de vontade. E o terceiro trono da alma é aquilo que a gente chama de sentimento. Então os 3 tronos da alma é intelecto, vontade e sentimento. Transliterando, sentimento que eu sinto, emoção que sai. Vontade, aquilo que está dentro, desejo que sai. Intelecto, aquilo que está dentro, pensamento é o que vai, é o que sai, ok? Então, já falei das 5 portas de entrada do corpo para você viver no mundo físico. Já falei dos 3 tronos da alma. Agora vamos para as camadas. E aonde que está nas camadas? As camadas estão no espírito. Então observe. Existe uma linha muito violenta. Porque no espírito está a consciência. Qual que é a diferença de homem? Qual que é a diferença de anjos? E qual que é a diferença de animais? Pega isso daqui que é caro. Qual que é a diferença de homem? Qual que é a diferença de anjos? E qual que é a diferença de animais? Eu vou fazer isso aqui. Isso aqui você não vai aprender em cemitério teológico, tá? Olha, desculpe, eu falei cemitério teológico. Você não vai aprender em seminário teológico. Eu acredito que aí tem assembleiano Sauro, tem presbiteriano Rex, tem quadrangular quadrado, tem de tudo, tá? Para você ver que... Ok? Vamos lá. Homem, deixa eu fazer as mesmas bolinhas aqui para anjos e vou fazer 2 aqui para animais, ok? Quem que são os anjos? Os anjos, eles são um espírito que tem uma alma e tem um corpo. Quem que é o homem? O homem é uma alma que tem um espírito e tem um corpo. E quem que é os animais? Os animais são um corpo que tem um espírito. Pegou aí ou não? Vamos lá. Quem que são os anjos? Começar com a falange lá de cima. Os anjos são um espírito que tem uma alma e tem um corpo. Quem que é o homem? O homem é uma alma que tem um corpo e tem um espírito. Quem que é os animais? São um corpo que tem um espírito. Alguém entendeu? Ou não? Se não entendeu também, nem tô. Vamos para cima. Então o que que acontece? Aprendemos que nas 3 criações, que são animais, que são anjos e que são os homens,
Nas três criações, ambos possuem espírito. Qual que é a diferença do espírito dos animais para o espírito do homem e para o espírito dos anjos? Os espíritos dos animais só são isso aqui, ó, sopro, ruach. O espírito do homem é um sopro, mas dentro do sopro tem a consciência. Quer dizer, a gente detalhes aqui. O espírito dos anjos não é um sopro, mas é a formação com consciência, com personalidade e com caráter. Ok? Ok? Tem gente, dá uma pausa aqui. Tem gente que fala bem assim, meu, eu não gosto muito das lives do Brito, não. Aí eu pergunto, mas por que você não gosta das minhas lives? Nossa, as lives do Brito é difícil de entender, sabe? Eu não consigo muito entender a live do Brito. Parece que tá falando em outra língua. Eu falo, relaxa. Na verdade, o que eu gosto muito de fazer? Eliseu, eu gosto muito de causar, de fato, sede nas pessoas. Essa é a minha ideia. A minha ideia literalmente é causar sede em você. Então, o meu desejo, quando eu falo nesses termos, é causar sede em você. A minha tia também entrou aí. Eu quero que você estude. Eu quero que você aprofunde. Eu quero que você cava. Olha, quem é ouro aqui, escreve bem assim, eu. Quem é ouro, escreve assim, eu. Deixa eu ver quantas pessoas tem aí. De fato, que está entendendo. Quem é ouro aí, escreve eu. E já eu entro de uma maneira muito violenta. Quem é ouro aí, escreve eu. Vamos ver. Quem é ouro aí, escreve eu. O Robert... Robinho, quem mais? Quem é ouro aí, escreve eu. Deixa eu ver quem mais. Minha irmã Lásia, quem mais? Quem é ouro aí, escreve eu. Gente, eu tô vendo 6 pessoas aqui online. Ó, minha mãe. Faltam mais 3 aí, eu acredito que ia ter mais. A professora também, Bruna, acabou de entrar. É muito... Quem é ouro aí, escreve eu. A Lu também. Chegou do rolê agora. Pois nem conversa sobre isso, hein? Quem é ouro aí, escreve eu. A Gi também. Tem mais gente aí, ó. Quem é ouro aí, escreve eu. 7 pessoas? Vamos ver mais. Boa. O Lucas também tá aí. A Larissa também, esposa dele, tá aí. Então vamos lá. O porquê que eu falei que eu falo nessas linguagens um pouco elevadas para gerar sede em vocês? Literalmente para vocês subir o nível. E por que eu perguntei quem é ouro aí? Porque assim, pedras preciosas você vai encontrar no fundo do mar. E ouro você só encontra cavando. Vou falar de novo. Ouro você encontra literalmente cavando. Então o que acontece? Para você achar ouro precisa de profundidade. De profundidade. Então por isso que eu falei que você é ouro. Posso falar uma coisa muito violenta? Quem está aí agora? Eu quero que vocês têm cabelo, passe a mão no cabelo de vocês, eu vou fazer algo muito violento para vocês. Passe a mão aí no cabelo de vocês. A Nessa também entrou. Passe a mão no cabelo de vocês. Passou? Se vocês for medir fio a fio do cabelo de vocês, para quem tem cabelo mais curto, mais longo, vai dar cerca de 3, presta atenção, fios de cabelo. Vai dar cerca de 3 a 8 quilômetros. Só o fio de cabelo que tem na sua cabeça. Agora, olha que violento, olha que interessante. A Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha e na sua cabeça. Vai dar cerca de 3 a 8 quilômetros. Só a quantidade de fio de cabelo que tem na sua cabeça. Agora você quer ver que violento isso aqui que eu estou falando? Se tem cerca de
3 a 8 km só de fios que saem da sua cabeça. Isso daqui é algo codificado. Vou falar, isso é caro. Isso é algo codificado do Eterno para dizer que existe de 3 a 8 quilômetros de profundidade, de conhecimento aí no seu cérebro para você usar. Ah, é louco. Então eu quero que você escreva. Existe de 3 a 8 quilômetros de conhecimento, de profundidade dentro do meu cérebro para me usar. A comprovação disso é a quantidade de cabelo que eu tenho na minha cabeça. Pegou ou não? Pegou? Então automaticamente eu só estou elevando o nível para com vocês. Vocês conseguem entender isso? Quem consegue entender isso, coloca assim, ok, ok, ok. Quem consegue entender isso? Consegue entender? Poderia chegar, começar a falar coisa por coisa. Não. Mas se você quiser conteúdo, é aqui. Ah, mas tá tarde. É tarde mesmo. Eu começo a dar aula para os meus alunos 4 horas da manhã. Quer conteúdo, quer profundidade, é igual a Paraxá diz. A Paraxá diz bem assim, que a sabedoria se encontra de madrugada. Não tem conversa, amigão. Não tem conversa. Pegaram aí ou não? Ok? Então vamos lá. Boa, Robinho. Existe de 3 a 8 quilômetros de oportunidade, de profundidade na sua cabeça, de oportunidade para fazer a diferença, para colher o que é diferente. Isso mesmo, isso mesmo. Entenderam aí ou não? Então vamos lá, presta atenção. Geralmente, por que eu fiz aqui a tricotomia? Geralmente as pessoas, através dos 5 sentidos, eles conseguem atingir a primeira via sua, que é o seu corpo. Eu falo para vocês, sem medo de errar todo mundo. A Nessa tá aí que faz aula comigo. A Gi tá aí que faz aula comigo. Mas algumas pessoas estão aí que faz mentoria comigo. Eles sabem. Só de eu olhar para você, fazendo uma leitura corporal. A Bruna também tá aí, que é psicanalista, que é professora. Ela sabe disso. Só de a gente olhar para vocês, fazer uma leitura corporal, a gente consegue já pegar tudo de você. Através dos seus sinais, através daquilo que você vai emanando, exuaindo, emitindo pra gente, a gente consegue pegar. Meu, isso é inteligência. E isso está disponível e acessível para você. Aí isso aqui acontece, você come muita carne de porco. Eu gosto de carne de porco, mas é um termo que a gente usa dentro da cultura judaica. Você gosta de consumir aquilo que não é conteúdo, você gosta de consumir, e isso não vai mudar a sua vida. Até quando você vai ser um frouxo? Até quando você vai ser uma frouxa? Até quando você vai ficar esperando as coisas cair do céu? Não vai cair do céu, caramba. Não cai do céu. Não cai do céu. Ah, não vai acontecer, não vai concretizar, não vai realizar enquanto você não levantar a bunda dessa cadeira, a bunda desse sofá e fazer alguma coisa. Entendeu? E fazer alguma coisa. Ah, não ficar pedindo para A, para B. Não, ó, vai se ferrar. É levantar a bunda desse sofá e fazer alguma coisa, não tem conversa. Teve uma vez que eu fiquei falando, Deus, cadê o Senhor? Eu vi lá de Jaguariúna pé, de Jaguariúna até aqui, aí aquilo, bum, mudou minha mente. Você não percebeu que todas essas situações, esses problemas, essa adversidade, essas circunstâncias, essas turbulências, não sei porque eu estou fazendo isso aqui, mas na verdade é uma oportunidade e algo muito grande e violento de maneira disfarçada para mudar a sua vida. Isso é caro. Davi queria o reino e Deus deu um gigante Golias. José queria ser honrado entre os seus irmãos e Deus deu a prisão do Egito. Daniel queria ser honrado. Ele foi entregue à cova. Ananias, Misaías e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, traduzindo, eles queriam ser honrados. E foi-lhes entregue à fornalha de fogo.
Jesus queria ser honrado. A terapeuta também, a Pri entrou aí. Jesus queria ser honrado. Lhe foi entregue uma coroa de espinhos. Então presta atenção. Todas as grandes coisas e as grandes oportunidades, os grandes projetos, as grandes bênçãos, elas vêm adornadas, embalada, empacotada por algo chamado adversidade e os problemas. Tem gente que chega para mim e fala: Brito, eu quero uma oportunidade. Eu falo: a oportunidade está na sua frente. A pessoa fala: mas como que a oportunidade está na minha frente, Brito? Eu só vejo o problema. Eu falo: então, os problemas são a oportunidade. Ou seja, a fome foi a oportunidade para Iosef, para José. O gigante foi a oportunidade para Davi, a coroa foi a oportunidade para Cristo, a cova dos leões foi a oportunidade para Daniel, o urso para Davi, a fornalha para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ei, escuta, essa situação não é para acabar com você, não é para te ferir, não é para destruir, mas é a grande oportunidade para mudar a sua vida. Mas seu coeficiente, mas literalmente os seus sentidos, os seus 5 sentidos, automaticamente, esses 5 sentidos está totalmente corrompido, conturbado, está totalmente em estado de inércia, inerte total, a ponto de você não conseguir ver que isso é uma grande oportunidade muito violenta do eterno para mudar a sua história. Ó, já estou pregando, eu falei que eu não prego mais, já estou correndo para essa via. Não adianta, queima. Mas o que que acontece? Então, quando eu descubro, literalmente, a respeito de quem eu sou, do que eu tenho e do que eu carrego, o que que eu sou? Eu sou uma alma. O que que eu carrego? Eu carrego um corpo físico. E como que eu vou comunicar, como que eu vou viver, como que eu vou direcionar, como que eu vou conduzir, como que eu vou arquitetar, como que eu vou articular no mundo físico? Através de 5 portas de entrada: visão, audição, tato, olfato, paladar. E a sexta eu não vou falar. Dominando essas 5 portas, você vai conseguir dominar a viabilidade do mundo físico. Na alma está aquilo que você é: intelecto, vontade, literalmente, e sentimento. Ok, agora vamos para as camadas do espírito. Como que funciona a camada do espírito? Lembrando que, presta atenção, a primeira camada de espírito que a gente chama é espírito do homem, espírito humano. Vou colocar o Ezinho aqui, o ponto H. Essa é a primeira camada de espírito, espírito humano. O que que acontece? Todo ser humano, como eu falei, ele é uma alma. Ele possui um corpo físico, eu já falei, para se comunicar com o mundo físico, e um espírito para se comunicar com o mundo espiritual. Todo ser humano, literalmente, ele é uma alma e ele vai possuir esses 2 corpos, um corpo físico e um corpo espiritual. É isso que o ser humano possui e o ser humano vai ter. No corpo espiritual, essa primeira camada a gente chama de espírito humano. Olha que violento isso. E nessa primeira camada chamada espírito humano, todo mundo tem. Tanto aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, a gente chama essas pessoas de espírito humano. Então todo mundo tem o espírito humano, todo mundo, independente de quem seja, todo mundo tem o espírito humano. Espírito humano. Então a primeira camada, a camada 1, é o espírito humano. E todo mundo que é o espírito humano, se subir o nível, porque no espírito está a consciência, se você subir o nível da sua consciência, olha que louco, da sua consciência, entendendo tudo sobre o corpo, sobre a mordomia do corpo, ou seja, você precisa cuidar do seu corpo. Entendi sobre a mordomia do meu corpo. Entendi sobre a mordomia da minha alma. 2, e eu tenho luz disso no meu espírito, que é a consciência. Pronto, acabou. Presta atenção, quando a minha consciência é elevada, você consegue dominar sobre todo restante dos seres humanos que não tem uma consciência elevada. Exemplo,
Eu mesmo eu sou formado em psicanálise, tem aí terapeuta aqui, que a Priscila é terapeuta, tem a Bruna aí que é psicanalista, tem professores, tem um monte de gente aqui na live, ok, que são formados, que são acadêmicos. Quando eu entendo literalmente, quando eu entendo que eu tendo consciência no meu espírito, que é luz, que eu preciso entender de alma e entender de corpo, automaticamente, nessa camada 1 aqui, nessa camada 1, eu já consigo dominar sobre todos os seres humanos que estão na Terra que não tem conhecimento nenhum. Da camada 1. Por que eu consigo dominar da camada 1? Porque eu elevei o nível do meu espírito. Elevei como? Com consciência. Consciência que o quê? Que eu preciso de conhecimento sobre o corpo, e no corpo tem as 5 portas de entrada, que é visão, tato, olfato e paladar. Eu agora tenho conhecimento sobre a alma, e sobre a alma eu estou falando de sentimento, de intelecto, de vontade. Sobre a alma eu estou falando sobre os 5 temperamentos, sobre, literalmente, sobre os 4 temperamentos, sobre os 5 traços de caráter, sobre os 8 perfis de personalidade. Quando eu tenho literalmente esse conhecimento, essa luz de consciência no meu espírito, eu domino sobre qualquer ser humano aqui embaixo. Pegou ou não? Da camada 1 eu já consigo dominar. Mas tem gente que na camada 1, para ele, a camada 1 ok. Eu já estou conseguindo dominar na camada 1. Ele já quer subir para a camada 2. E o que tem na camada 2, gente? Se tiver algum religioso de cemitério teológico, ou seminário teológico, se tiver assembleiano Saulo, se tiver quadrangular Rex, se tiver presbiteriano Ticonossauro, se tiver qualquer um aí, escuta isso aqui. Na camada 2, se na camada 1 é espírito dos humanos, e eu consigo dominar qualquer humano, lançando consciência através do meu espírito, entendendo de corpo, entendendo de alma. Na camada 2, isso é caro, hein? Isso é caro. Na camada 2, nós temos o quê? Se na camada 1 é EH, que é espírito humano, na camada 2 é ESDE. Eliseu, e o que é ESDE? São espíritos de seres desencarnados que precisa de um corpo para encarnar. Como que funciona? Olha, a Lu gostou de Ticonossauro. Como que funciona isso, que são espíritos desencarnados que precisam de um corpo para encarnar? Presta atenção, isso é caro. Vou falar bem lentamente, de maneira bem pausada, lembrando da minha apostila de oratória. Se alguém quiser adquirir, é só me chamar no privado. Na minha apostila de oratória eu falo, quando você for falar de um assunto bem complexo, e você quer que o seu público, dependente da faixa etária, de idade, ele possa compreender, então trate de deixar o pescoço nessa altura e falar de uma maneira bem compassada. Quem são os espíritos desencarnados que precisam de um corpo para encarnar? Vamos lá. O texto da Paraxá, e existe um livro também, eu não vou dar o nome do livro, custa mais de R$900, mas eu vou soletrar o livro. A, E, R, A, M, A, S, P, R, I, M, I, T, I, V, A, T, I, R, R, A. Então, dentro da Paraxá, que é a Bíblia, e dentro desse livro que eu falei de maneira soletrada, nós vamos aprender o quê? Nós vamos aprender o quê?
No primeiro mundo, que é chamado de mundo antigo, porque existe dois mundos. Um mundo antes do dilúvio e um mundo depois do dilúvio. No primeiro mundo que a gente chama de mundo antigo, o texto da Paraxá e desse livro de maneira soletrada que eu falei, diz que os Benai Elohim, e o que? Soletra de novo, Bruna? Vou soletrar de novo. A, S, E, R, A, M, A, S, P, R, I, M, I, T, I, V, A. D, A, T, I, R, A. As eras mais primitivas da Terra. Ó, vamos lá. Então, o que acontece? Tanto dentro desse livro e tanto dentro da Paraxá, vai nos contar que existe dois mundos. Existe um mundo antes de Noé e um mundo depois de Noé. Quem que foi Noé? Noé é o décimo depois, literalmente, de Enoque. Noé é o décimo depois de Adão, quer dizer, Noé é o décimo depois de Adão. Noé significa descanso, e em Noé que aconteceu o dilúvio. Existe um mundo antes do dilúvio e existe um mundo depois do dilúvio. O mundo antes do dilúvio é conhecido como mundo antigo. O mundo depois do dilúvio é conhecido como novo mundo. No mundo antigo, antes do dilúvio, antes de Noé, quem que foi Noé? Noé foi bisneto, literalmente, de Enoque. Nós temos Enoque, Metusalém, Lameque e Noé. Ok? Na época antes do dilúvio, o texto da Paraxá diz que os Benai Elohim, ou seja, os filhos de Deus, os anjos, não vou falar a quantidade de anjos, mas a gente sabe, isso que é 300, os filhos de Deus, eles olharam para as mulheres e eles perceberam que essas mulheres, que as filhas dos homens, eram bem bonitas e eram bem formosas. Então esses anjos, esses filhos de Deus, esses anjos, eles se materializaram e acabaram tendo relação com essas mulheres. A gente chama isso aqui de fruto desses anjos, que são seres híbridos. E o que é seres híbridos? É quando uma composição genética mistura com outra composição genética. E nessa fusão nascem-se filhos, ok? De anjos com mulheres humanas. E esses filhos, segundo a Paraxá, segundo a Bíblia, segundo esse livro que eu soletrei, eram varões de famas da antiguidade. Aí você vai encontrar isso dentro dos incas, dentro da cultura budista, dentro da cultura grega também. Aí você vai lembrar de Minotauro, de Centauro, de Zeus. Ok, já estou te dando a codificação. E o fruto, o filho desse relacionamento de anjo com mulheres, que são anjos do céu. É isso aí mesmo, Lu, anjos do céu. Eu não queria dar, mas você já soltou. Anjos do céu. Então, os filhos dos anjos de Deus, anjos do céu, com as mulheres, que são uma genética diferente da outra, nasceram-se
seres híbridos, pessoas de 50, 60 até 70 metros de altura, ok? E essas pessoas na antiguidade, eles dominaram o mundo. Gente, qualquer hora eu vou falar de uns negócios aqui com vocês, não sei se eu solto. Aí vamos lá. Eles dominaram essa antiguidade. Os 2000 anos da história, os primeiros 2000 anos da história é mundo antigo, onde esses seres, onde essas misturas híbridas de mutações genéticas dominaram esse mundo antigo, ok? Ok? Estou falando de maneira bem pausadamente para vocês pegar. Dominaram esse mundo antigo. Então o que acontece? Esses seres que dominaram, que são a junção de anjos com essas mulheres e dominaram o mundo antigo, Deus decidiu extirpar, acabar com todos, tá? Os anjos que caíram, o que Deus fez? Pegaram, guardaram eles numa localização geográfica chamado Hades ou Sheol. Colocou numa localização geográfica chamado prisão e abismo. Eles estão presos ali e não vão ser soltos, ok? Esses anjos que tiveram relação com essas mulheres. Agora, as mulheres foram mortas, morreu normal. E os filhos deles, que daí surge a cultura grega, pegaram agora ou não? Tá entendendo? Cultura grega, de pessoas, de seres diferentes, metades humanos e metade não. Estão entendendo? Quem está entendendo? Coloca aí, estou entendendo. Só para ver se eu posso continuar ou não. Quem está entendendo aí, coloca aí, estou entendendo. Senão eu vou parar por aqui. É bom que eu deixo toda bagunçada a cabeça de vocês. Tem gente que entrou aí agora, tá boiando. Escreve aí, estou entendendo. Sim. Minha irmã lá, mas minha irmã puxa meu saco. Ela não conta. Eu quero saber dos outros aí. Quem estão entendendo? Cadê vocês? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A Nessa também. Quem mais? Quem mais tá aí? Robinho também. Quem mais tá aí? A Pri também. Gente, vocês querem uma terapeuta boa? Tá aí, ó. Pega o contato dela, Priscila Cândido. Ela é boa. Terapeuta boa. Pode, eu indico ela para vocês. Quem mais tá aí? Quem mais tá entendendo? Então só vou falar pros... Alô, que tá entendendo, mas tá surgindo muitas interrogações. Isso é bom. Você só cresce com interrogação e com perguntas. Gente, faça perguntas. Você não vai crescer se não fizer pergunta. Tem mais alguém aí que quer comentar mais alguma coisa ou podemos continuar? Tá entendendo, mãe? Não adianta não, mãe. Você ficar no cemitério teológico, comigo você aprende mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Bu também tá entendendo. Olha, a Priscila é terapeuta. A Bruna sabia nada. A Bruna, ela é psicanalista. Então ela tem duas cabeças pensantes aqui também. Olha, minha mãe... Gente, minha mãe falou que já sabia. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou chamar ela ao vivo para ela entrar aqui na live, então, e explicar pra gente. Quem acha que minha mãe sabia? Chama ela ao vivo para ela explicar pra gente. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Esses seres são anjos. Quando tiveram essas relações com as mulheres, nasceram-se... aprendeu comigo. Então você já sabia, eu já falei isso assim, ó. Nasceram-se esses seres híbridos, de mutações genéticas. Deus decidiu acabar com o mundo antigo. Quando que Deus decidiu acabar? Tá vendo, Bruno? Você tá entendendo. Quando que Deus decidiu acabar com o mundo antigo? Nos primeiros 2000 anos de história. Quando
Os anjos não são santos? Eles têm desejo, sim. Rapidamente, Lu, lembra que eu falei para vocês? Os anjos são um espírito que tem uma alma e um corpo. E na alma está aclopada com 3 tronos, 3 mundos, 3 esferas, 3 coisas da alma. Na alma tem intelecto, na alma tem desejo e na alma tem sentimento. Então presta atenção, os anjos são espírito, mas os anjos têm desejos, os anjos têm pensamentos e os anjos têm sentimentos. Pegou, Lu? Eu achava que anjo era assexuado. De novo, anjos, presta atenção, anjos, eles podem se materializar como eles querem. Pegaram aí agora ou não? Os anjos, eles podem se materializar como eles querem. Estão entendendo? Quem entendeu isso aqui? Os anjos, eles podem se materializar como eles querem. Porque que são anjos de verdade? Se eu for falar o formato de anjos, vocês vão ficar besta. Anjos têm 4 rostos. Aqui na frente, rosto de homem. Aqui do lado, rosto de boi. Aqui, rosto de leão. Atrás, rosto de águia. O corpo deles são cheios de olhos. Os anjos têm 6 asas. 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, 2 a voas. Os anjos também tem uns que tem uma roldana, que tem uma catraca. Por aí vai. Ok? Existe 10 hierarquias. Tronos, divindade, principado, poderes, hortes, arcanjos, serafins, querubins, tem muita coisa. Mas vamos lá, uma hora eu dou para vocês sobre a hierarquia angelical. Mas o que acontece? Os anjos, eles podem se materializar em um corpo humano. Lembra que Abraão recebeu anjos na casa dele e os anjos comeram com Abraão? Lembra? Lembra que o anjo apareceu até Gideão e comeu o sacrifício dele? Lembra? Lembra que Jesus falou que muitos receberam anjos na sua casa? Lembra? Lembra que os anjos foram até Sodoma e Gomorra? Então os anjos se materializam em forma humana. Entendido, professor? Ok, Bu. Então vamos lá. Então o que acontece? Deus decidiu extirpar essa raça do mundo antigo no dilúvio. Quando Deus acaba com essa raça, olha que cara isso aqui. Quando Deus acaba com essa raça no dilúvio, tá? Os anjos Deus colocou dentro de uma localização geográfica chamada Sheol. E dentro de Sheol Deus colocou dentro dos abismos um local chamado prisão. Tá? As mulheres morreram. E os filhos deles? Olha que louco. Os filhos dos anjos com as mulheres. Por quê? Vamos lá. Se o homem que nasceu na terra morre, vai para debaixo da terra. Ok? Pegaram? Se é anjo, são imortais, não morrem. Tá? Agora, e quando é metade anjo, metade homem? Os anjos são do céu, o homem é da terra. Então nós temos seres híbridos que têm a natureza de cima e a natureza de baixo. Então esses seres híbridos não podem ir para o céu, porque eles não são literalmente anjos. Eles não podem ir para o inferno também, que eles são metades humanos e metade angelicais. Pegaram ou não? Que são seres híbridos. O que fazer? O que fazer? E agora que tá um negócio que é caro. Vocês estão preparados? Isso é caro, hein? Isso é caro. Isso aqui vai bugar a cabeça de vocês. Quem são esses seres? Aonde eles estão? Os filhos, boa, Robinho, os filhos dos anjos de Deus e com as mulheres, cadê eles? Quem que eles são? Agora eu vou falar uma coisa para você. No dilúvio, acabou com tudo. Toda a raça humana acabou. E esses seres, quem que são esses seres? Quem que são esses seres? Cadê os filhos das mulheres com os anjos? Sabe quem que são os filhos das mulheres com os anjos? Os demônios.
Isso é caro. Quem que são os filhos das mulheres com os anjos? Os demônios. Não existe demônio no céu. Porque demônio não é seres do céu. Demônios não são anjos. Isso, pegou-lo. Demônios não são anjos, porque anjos possuem corpos. Demônios não são humanos apenas. Agora, quem são os demônios? São o fruto de um relacionamento de anjos de Deus com o humano. Então, nesse fruto, meu filho, Felipe acabou de entrar. E agora, meu filho? Estava na reunião trabalhando, né? Quando tiver o relacionamento, esses anjos de Deus com os humanos, e o fruto deles foram esses seres híbridos, e no dilúvio Deus acabou com tudo, então o que acontece? Os demônios, eles não podem literalmente morrer. Eles também não podem ir para o céu. E aí o que acontece? Quem que são os demônios? Quem que são os demônios? O filho, os filhos, o fruto de um relacionamento de humanos com anjos. Esses são os demônios. E é por isso que no dilúvio, quando o corpo deles acabou, eles se tornaram, presta atenção, isso é caro, eles se tornaram almas penadas, espíritos desencarnados, que precisa de um corpo para encarnar. Boa, boa. O Lipe sabe disso, o Lipe também faz aula comigo, meu filho Lipe sabe disso. Então quem que são os demônios? São espíritos desencarnados que precisam de um corpo para encarnar. Olha que louco. Olha que louco. E em cada localização geográfica é dado nome a esses demônios. Por exemplo, o São Jorge, que dá aqui, São Jorge, dá nome na Igreja Católica. O São Jorge é o mesmo orixá do centro de Macumba. Já na África vai chamar alguma coisa. E quais são os nomes que se dão aos demônios, aos Exus, aos orixás, aos espíritos? Aí vai dar o nome de Pombagira, Cigana, Menininha, Dama da Noite, Sete Saia, Figueira, que é a mais brava. Aí vai dar o nome de Enxumirim, Enxu do Lodo, Enxu Malandrinho, Zé Pilantra, Preto Velho, Preta Velha, por aí vai. Então o que acontece? Esses espíritos desencarnados que são demônios, isso é caro, esses espíritos desencarnados que são demônios, que são híbridos, fruto de um relacionamento de seres espirituais com humanos, eles vivem desencarnados procurando um corpo para entrar. Pegaram ou não? Então qual que é a segunda camada? A segunda camada são esses demônios, esses espíritos encarnados que precisam de um corpo para encarnar. Eu vou comprovar de uma maneira mais violenta. Olha que louco. Olha que louco. Respondendo a sua pergunta também, Lu, olha que louco. Você já viu quando um espírito baixa no centro de Macumba? O que o espírito, que o demônio, ele pede? É isso aí mesmo, São Jorge Ogum. Isso aí mesmo, só muda. Quando o espírito demoníaco baixa dentro de um centro de Macumba ou qualquer coisa, sabe o que ele vai pedir? Ele fala bem assim, eu quero beber. Por que o demônio, ele pede para beber? Olha que louco. Por que o demônio, ele quer beber? Porque lá atrás ele bebeu. Por que Cosme e Damião, Enxumirim, por que esses demônios, eles querem comer? Porque lá atrás eles comeu. Por que Pombagira, esses demônios, eles querem fazer sexo? Porque lá atrás eles fizeram sexo. E como hoje eles não têm os corpos, a única maneira de esses demônios sentir esse prazer novamente é através de um corpo de alguém. Pegarei ou não? A única maneira, porque no dilúvio, esses demônios, eles perderam os corpos deles. E a única maneira desses demônios, só responder uma coisa aqui. A única maneira desses demônios sentirem prazer novamente é entrando no corpo de alguém.
É por isso que eles vão pedir bebida, eles vão pedir cigarro, eles vão querer sexo, eles vão querer tudo. Por quê? Quando eles tinham corpos, eles faziam tudo isso aí. Mas no dilúvio, quando eles perdem os corpos, eles se tornaram espíritos desencarnados, sem corpo, mas eles precisam de um corpo para encarnar, para realizar esse desejo que um dia lá atrás eles sentiram. Então o que acontece? Eles entram num corpo hoje. E como eles entram num corpo hoje? É simples, só dá legalidade. Você já foi na igreja, né? Algumas pessoas endemoniadas. É simples, se a pessoa da legalidade tem mente fraca, se a pessoa não tem Cristo na vida, como eles escolhem? Robinho, na verdade é assim, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então é impossível o demônio entrar num corpo onde é preenchido. Então, em um corpo onde a pessoa não tem o Espírito Santo, não tem Deus como detentor daquele corpo, aí os demônios podem entrar. Pegou ou não? Mas um dia eu vou falar sobre opressão, endemoniamento, possessão e tentação. São as 4 vias que as forças espirituais trabalham. Tentação, opressão, endemoniamento e possessão. Um dia eu falo sobre isso. Mas o que acontece? Como que eles escolhem? Em um corpo onde a pessoa não tem Deus, os demônios entram. Pegaram aí ou não? Um corpo onde as pessoas não têm Deus, os demônios entram. Então quem que são os demônios? Os demônios são esses seres desencarnados, fruto da relação sexual de Benai Elohim, que são os filhos de Deus, com os humanos, esse nascimento de seres híbridos que perderam os corpos no dilúvio e hoje eles precisam de um corpo para atuar, para viver, para agir, para sentir o prazer que um dia eles sentiram. Ok? Então qual que é a camada 2? Cara, isso é violento, né? Qual que é a camada 2? A camada 2 são dos espíritos encarnados que precisam de um corpo para encarnar. Pegaram aí ou não? Então já falei para vocês até a origem dos demônios. Como é que funciona. Mas um dia a gente detalha sobre isso. Vamos para a camada 3? Para a gente encerrar? Camada 3. Camada 3. Camada 3. Qual que é a camada 3? Subindo o nível. EA. Então vamos lá. Na camada 1, que é o espírito humano, você consegue, através de luz e conhecimento de corpo das 5 portas de entrada e conhecimento dos 3 tronos dos 3 mundos da alma, você consegue dominar tudo isso aqui, ó. Qualquer humano você consegue dominar na camada 1. Mas se você quer dominar seres intelectuais, seres com grau mais elevado de conhecimento, aí você precisa da camada 2. É por isso que um monte de gente, para conseguir ter domínio sobre outras pessoas, para pegar algumas coisas, vai até os demônios, vai até entram em animais também. O porquê que eles entram em animais? Porque eles precisam de um corpo para encarnar, para fazer a vontade deles, porque eles não têm mais corpo. Então eles vão escolher seres humanos ou animais para executar o desejo deles. Lembra que esses seres também têm vontade, têm pensamento e têm sentimento? E como que eles vão executar o sentimento, as vontades e os pensamentos deles? Só entrando em alguém. Ou eles entram em pessoas, ou eles entram em animais. Ok? Mas qualquer dia a gente vai falar uma aula só sobre esses seres espirituais, vai ficar mais legal para vocês. Estou gerando sede em vocês. Então vamos lá. Mas como que eu faço para me dominar a camada 1? Na camada 2. É por isso que muita gente, quando quer assumir controle, quer ficar com alguém, ou quando quer crescer na vida, ou quando quer ter dinheiro, quando quer ter qualquer coisa, o que um monte de gente faz, gente? Olha que cara, que louco isso aqui. O que um monte de gente faz quando eles querem adquirir as coisas? Um monte de gente vai na camada 2. Como que eles vão na camada 2? Eles vão no espiritismo, eles vão no umbandismo, eles vão na umbanda, eles vão na quibanda. Por quê? Eles vão entrar em contato com a camada 2, que são esses seres espirituais que precisam de um corpo para encarnar. Eles dão uma oferenda e esses seres vão fazer esse trabalho na camada 1.
Pegaram agora ou não? E assumir controle sobre essas pessoas. É assim que funciona. Pegou ou não? Até para dinheiro também. Ah, deixa eu dar um código muito poderoso sobre o dinheiro. Presta atenção, deixa eu dar um código muito poderoso sobre o dinheiro. Quem sabia que o dinheiro... Ó, isso aqui eu só dou para os meus filhos em mentoria. Eu vou soltar isso aqui para vocês. Quem sabia que o dinheiro, ele é um senhor. Quem sabia que o dinheiro é um espírito? Que ele é um senhor? O dinheiro é um espírito, o dinheiro é um senhor. Olha o que é que Deus fala. Ninguém pode servir a dois senhores. Não pode amar a Deus e amar a Mamon, o dinheiro. Saber que o dinheiro é um senhor? E como que funciona essa viabilidade de senhor? Todo senhor ele tem um servo. E quem é, a Bíblia fala que daquele que se torna escravo, que se torna servo, o tal que o comandou se torna senhor sobre ele. De tudo que você é escravo, você se torna servo. E quando você se torna servo é porque você tem um senhor. Então o dinheiro, ele é um espírito, o dinheiro é um senhor. Presta atenção. O dinheiro, ele é um espírito, o dinheiro é um senhor. E dentro da paraxá, dentro da vida, dentro de tudo, eu não vou fazer compilação de livro nenhum, mas dentro de tudo, a gente aprende que o menor serve ao maior. A gente aprende que o servo obedece ao Senhor, que o pequeno obedece ao grande. E é muito interessante isso aqui. Por exemplo, assim, você sabia que o que é maior, o rio ou o oceano? O que é o maior? O oceano. E o rio, literalmente, o rio, ele vai para o oceano. Porque o rio sabe que o oceano é maior do que ele. Então, o que eu faço, literalmente, para o dinheiro ou para as coisas acontecer para mim? É simples. Você só precisa ser maior do que aquilo. Pegou ou não? Como que eu faço para algo vir para mim? Para algo correr para mim? É eu me tornar maior do que aquilo. Ou seja, quando eu me torno o oceano e eu faço com que o dinheiro seja um rio, todas as águas dos rios desossam no oceano. Quando eu me torno o oceano, eu faço que os problemas se tornem um rio, bum. Porque o menor serve ao maior. O servo serve ao Senhor. Então essa é a ideia, a construção da vida de tudo. Pegou ou não? Pegou ou não? Porque todos nós vamos atrair aquilo que é semelhante. Isso é claro, hein? Todos nós vamos atrair aquilo que é semelhante. O que é semelhante ao oceano? O rio. Mas o que é maior? O oceano. É por isso que os rios, as águas dos rios, desossam o oceano. Por exemplo, se você é brabo, o que você vai atrair? Gente brava. Se você é mal, tem gente mal. Se você é negativo, gente negativa. Porque os semelhantes, a mim também entrou, os semelhantes se atraem. Você está aí ou não? O semelhante literalmente se atrai. Deixa eu correr, eu não vou entrar nesse assunto não, qualquer dia a gente trabalha isso aqui também. Mas vamos lá. Então o que acontece? A maioria das pessoas que quer dominar na camada 1, elas partem para a camada 2. Aí vão no espiritismo, aí vai para esses espíritos encarnados, tá? Mas o que acontece? Presta atenção. Todos nós que servimos a Deus, nós não operamos na camada 2. Só quer operar na camada 2 quem não serve a Deus. Porque quem serve a Deus vai para a camada 3. E qual que é a camada 3? Presta atenção, gente. A camada 1 é espírito humano. A camada 2, espíritos encarnados que precisam de um corpo para encarnar. Camada 3, espírito dos anjos. Olha que louco. E presta atenção, só existe, esse aqui é o mundo espiritual, tá? Olha aqui lá. Esse é o mundo espiritual. E no mundo espiritual, só existe no mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, tem seres
da luz e tem seres das trevas, no mesmo mundo operando. No mundo espiritual, existem seres da luz e seres das trevas. Exemplo, nós estamos aqui na Terra, ok? Nós estamos aqui na Terra. E aqui nessa Terra, literalmente, tem pessoas boas aqui na Terra? Sim. Tem pessoas ruins? Tem. Na mesma localização geográfica, chamado Terra. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Na mesma localização geográfica chamada Terra, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Na mesma localização geográfica chamada Terra. E na mesma localização geográfica, burgou, né, Robin? Na mesma localização geográfica chamado mundo espiritual, ó, meu filho Elton. Entra aí também, Elton. Dá uma força aí pro seu pai. Pro seu pai. E na mesma localização geográfica chamado mundo espiritual, tem anjos da luz e tem anjos das trevas. Então presta atenção. Olha que brabo, isso é brabo, isso é caro. Os demônios não são anjos. Os demônios são filhos de anjos das trevas que caíram. Lembra? Olha que louco. E no mundo espiritual que tem anjos das trevas e anjos da luz, olha que louco, olha que violento. Os seres humanos que querem operar aqui na camada 1, eles vão para quem? Para esses espíritos encarnados, que precisam de um corpo para encarnar. Se a camada 2 manda na camada 1, se a camada 2 manda na camada 1, então quem que vai mandar na camada 2? Quem que vai mandar na camada 2? A camada 3. A camada 2 manda na 1. E a camada 3, ela manda na 2. Uau! Cara, né? A camada 3... Isso é caro, isso é louco. A camada 3... ela manda na 2. A camada 3, ela manda na 2. E quem opera na camada 3? Anjos da luz e anjos das trevas. Quais são os anjos da luz e os anjos das trevas? Aí você vem para aquela hierarquia. Arcanjo, principado, potestade, divindade, tronos, poderes, energias, girantes, dunamis. Todos esses seres espirituais da camada 3 mandam na 2. E esses seres espirituais da camada 2, para operar e para atuar, precisa de uma liberação da camada 3. Mas quem que trabalha com os espíritos da camada 2? São anjos das luzes ou anjos das trevas? Simples. Quem trabalha com os espíritos da camada 2 são anjos das trevas. Ok? Então os anjos das trevas, da legalidade, e os anjos das trevas dão ordem para os espíritos desencarnados da camada 2 para operar na camada 1. Ok? Agora o que acontece? Se eu sirvo a Deus, você acha que eu vou ficar me preocupando com a camada 1 e com a camada 2? Não. Eu estou lá na camada 4. Isso é caro, hein? Eu estou na camada 4. Por quê? Se na camada 3 eles dominam a camada 2 e a camada 2 domina a camada 1, aqui na camada 3, eu não quero ficar aqui. Aí eu subo para a camada 4. Olha que louco. E o que é a camada 4? EJ. E o que é EJ? A Bíblia fala bem assim no livro de Hebreus. Mas chegasse a congregação, a cidade do justo dos espíritos aperfeiçoados. Olha que louco. Então na camada 4 está o espírito dos justos,
O espírito daquele que serve a Deus. Ó, fiz que nem o povo da Universal agora, deixa eu ver. O espírito daqueles que servem a Deus para vocês entenderem, brincando. Então, quem que opera na camada 4 são os espíritos dos justos. Os espíritos daqueles que servem a Deus opera na camada 4. Violento isso, né? Os espíritos daqueles que servem a Deus opera na camada 4. Brito, prova isso. E como que eu vou para a camada 4? Olha o que a Bíblia diz. E Cristo, Efésios, artigo 1, parágrafo 4, se não me falha a memória, tem mais texto. E Cristo nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E Cristo nos assentou nos lugares celestiais. Vamos falar uma coisa para você. Cristo colocou aqueles que servem a ele nos lugares celestiais. Agora olha o detalhe, acima de principado, potestade, tronos, divindade, poderes e energia. Então o que acontece? Nós estamos acima de principado, nós estamos acima de potestade, nós estamos acima de tronos, nós estamos acima de divindades. E quem que é principado, potestade, tronos, divindades? Senão os anjos da camada 3. Olha que louco. Os anjos da camada 3 são principado, potestade, divindade, girantes, energia, tronos. E quem que nos colocou acima desses anjos da camada 3? Cristo. A Bíblia fala que nós estamos nos lugares celestiais em Cristo, acima dos anjos. Pesado, né? E aí, fala alguma coisa aí? Eu gosto da carinha do Robinho, que ele vai dizendo, vixe, bugou tudo. Você tá aí? Fala alguma coisa aí. Se Cristo nos colocou nessa camada 4 e a gente está acima, olha que louco. Por que eu vou ficar brigando aqui embaixo? É simples, meu. Eu quero brigar, eu quero tretar, eu vou lá para cima. Porque quem está na camada 4 domina quem está na camada 3. Quem está na camada 4 domina quem está na camada 2. Quem está na camada 4 domina quem está na camada 1. Pegou, não? É por isso que a Bíblia diz bem assim. Olha o que a Bíblia diz. Que os anjos... Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Que os anjos... Camada 3. Trabalham. Descobrindo que não sabia de nada. Eu também não sei não. A Bíblia fala que os anjos trabalham. Olha que louco isso aqui. Diz que os seres que estão na camada 3, eles trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos trabalham para quem está na camada 4. Se os anjos trabalham... Ai, que vontade de entrar em algumas coisas, mas eu não posso falar para vocês. Hã? Pegou aí, terapeuta? O seu terapeuta é bom, gente. Se os anjos trabalham para quem está na camada 4, por que é que eu vou ficar me preocupando com a camada 2? Ontem a gente faleceu, fizeram macumba para você. Eu falei, caramba, fizeram macumba para mim. Eu não vou ficar brigando na camada 2. Eu vou para a camada 4. Ah, fizeram o trabalho, eu vou para a camada 4. Saudade de você, Larissa. Gente, a Larissa entrou aí, minha filha, há quanto tempo? Ela também já fez aula comigo. Ela lembra disso, ela acordava de manhã cedinho, bem cedinho. E fazia uns exercícios que eu passava. Saudade de você, depois me chama no PV. Então o que acontece, gente? Tá aqui. Por que eu vou ficar brigando com a camada 2 se eu posso ir para a camada 4? Pegou agora ou não? Se você fala, Eliseu, como que você vence? Eu falo, não fico na camada 1.
Eu não fico na camada 2. Eu não fico na camada 3. Eu fico na camada 4. Porque os seres da camada 3 trabalham para quem está na camada 4. E a camada 3 manda na camada 2. A camada 2 manda na camada 1. O problema é que vocês ficam muito aqui embaixo. E aí, fala alguma coisa aí, gente. Fala vocês que a treta de vocês está muito aqui embaixo. Ó. A treta de vocês está muito aqui embaixo. A treta de vocês está na camada 1. Lembra que eu dei um código para o semelhante se atrai? Só para a camada 4. Então escreve, eu quero que todo mundo escreva aí. Fala assim, olha, eu preciso subir o nível. Escreve aí, eu preciso subir o nível. Coloca bem assim, ó, hashtag camada 4. Vamos, eu já vou encerrar já. Escreve aí, hashtag camada 4. Escreve aí. Tem 12 pessoas, vamos ver quem vai escrever aí. Vamos lá, gente, escreve aí, ó. Hashtag. Boa, ó. O terapeuta escreveu, eu preciso subir o nível. Minha irmã também eu preciso. A Lu também eu preciso. Isso, camada 4, Lu. A Lu já tá na 5 lá, já, ó. Já tá nos 5G. Depois eu explico, ó. Não quero ir pra camada 5 agora, não, Lu. Camada 5 é sair dessa localização geográfica. Isso, eu preciso subir o nível. Ó, o Robinho, preciso subir vários níveis. Estúdio da Bia. Preciso subir o nível. Escreveram aí? Agora eu quero que todo mundo escreve bem assim, ó. Hashtag camada 4. E aí, eu vou encerrar aqui, ok? Depois a gente fala sobre os 3 mundos. Eu apaguei a live sobre as 7 dimensões, gente. Depois a gente vai falar também sobre... Eu falei sobre os 3 mundos. Depois a gente vai falar também sobre as 3 localizações geográficas. Sobre os 4 mundos, quer dizer. E depois a gente vai falar sobre as 3 localizações geográficas. Manhã também falou, preciso subir o nível. Então, ok? Ó. Vamos lá? Eu vou dar um sorriso. Você tira um print. Marca eu, que eu vou repostar vocês, ok? Vamos lá, eu vou contar. Esperar vocês terminarem de escrever hashtag camada 4. Contar até 3, todo mundo tira um print, me marca lá que eu vou repostar vocês, ok? 1, 2, 3, vai lá. Valeu, gente. Boa noite. Até uma próxima. Eu acredito que para vocês que ficaram aí valeu a pena, né? Falta 3 minutos para meia-noite. Falei para vocês. Coisa preciosa é só para quem paga o preço. Buenas noites, Deus lá bendiga tu vida. Valeu. Até a próxima. Ah, antes de eu encerrar, o que vocês acham? Deixo essa live salva ou apago? Se vocês quiserem conteúdo, eu deixo ela salva. É bom que só para vocês durante... Deixo ela salva durante umas 12 horas. O que vocês acham? Apago ou deixo salva a live? Aí, pediram para me deixar salvo durante 24 horas. Tá bom, então. Vou deixar salvo durante 24 horas, ok? Tá bom, Pri? Boa noite, tchau. Então vou deixar salvo durante 24 horas, ok? Aí vocês pegam, extrai conteúdo o máximo que vocês puderem, ok? Como eu falei, são assuntos que a gente trata para quem a gente
são nossos alunos de mentoria no particular. Eu decidi compartilhar com vocês. Vocês não têm noção do tanto de problema que eu arrumo com um monte de gente por deixar essas coisas aí. Entendeu? Porque tem gente que aprende 500 anos errado, aí a gente ensina agora, certo, é difícil. Tchau, tchau.